Bem, portanto, temos debate. Está tudo bem, Brigantino, tudo fixe, mano. Eleições europeias, PCP versus PAN versus Chega versus IEL. Debate 4. Aconteceu no dia 20 de maio de 2024. Vamos embora. Ok, bora. Porra, a SIC. Boa noite e bem-vindos a mais um debate para as europeias do próximo dia 9 de junho. Comigo Obrigado, Clara. já estão os cabeças de lista, António Tanger Correia pelo Chega, João Oliveira pela CDU, João Coutrinho Figueiredo pela Iniciativa Liberal e Pedro Fidalgo Marques pelo PAN. Muito Vai correr obrigada. bem este, de certeza. Bem-vindos. A Europa está neste momento a perder competitividade. Não, eu vou votar na IEL. Vou votar na IEL com toda a certeza. Pá, dei uma oportunidade ao Volt nas legislativas porque achei o programa deles interessante. E bem sei que o Volt é um partido muito europeu, certo? Mas pá, eu gosto muito do Coutrinho de Figueiredo. Acho que ele vai dar um excelente eurodeputado. E por mim não tenho problemas absolutamente nenhuns em estar atrás da IEL para as europeias. Portanto vou votar na IEL. Aqui nas europeias, eu já tinha decidido que ia votar na IEL para as europeias assim que vi quem eram os candidatos. Portanto, é o que é. Para os Estados Unidos Ganda e para a China, balas, pá, e como é que estás, recuperar meu bro? essa competitividade é neste momento uma das maiores prioridades da União Europeia para financiar os grandes desafios que neste momento tem pela frente. João Coutrinho Figueiredo, eu começaria por si para tentar perceber como é que se coloca a Europa a crescer quando temos um mercado único fragmentado nos setores estratégicos, a maioria das maiores empresas europeias não tem dimensão, não tem escala global para... Vou votar por ambos, pá. Eu gosto muito do Coutrinho, acho que ele é um gajo sério e as ideias da IEL em relação à Europa são as minhas, portanto não tenho problemas nenhns em votar na IEL, mano. Ainda bem, mano, isso é que é preciso. Frente a frente, por exemplo, com algumas das norte-americanas. Como é que se coloca a Europa a crescer aquilo que é necessário neste momento? Muito boa noite, Carlos Sousa. Boa noite também aos candidatos concorrentes. E é com muito apreço que vejo o tema do crescimento económico a ser a abertura deste debate, porque de facto já tardava. E a sua pergunta dá logo a entender de facto que a Europa está a ficar para trás e as pessoas não têm a noção da dimensão deste atraso. Há cerca de 15 anos, a economia europeia como um todo, incluindo na altura ainda o Reino Unido, era 15% superior à americana, em termos de PIB global. Certo. Passados estes 15 anos, é 25% mais pequena. Estamos a falar, numa década e meia, de uma diferença de 40%, de menos 15% para mais 25%. E isto mostra a dificuldade que a Europa tem tido de manter aquilo que eu chamo os olhos na bola. O projeto europeu começou por ser um projeto de paz. Assegurar que na Europa não voltaria a haver guerra. Certo. Foi baseado num conjunto de critérios que hoje repetimos muitas vezes, os critérios de Copenhague, essencialmente os critérios da democracia liberal, de separação de poderes, Estado de Direito, respeito pelos direitos humanos e pelos direitos das minorias. Certo. E construiu sobre isso uma promessa de prosperidade. Baseada em quê? Transformar um conjunto de países que eram Estados-nações em países que continuam a ter a sua soberania nacional, mas colaboram dentro do mercado único. Certo. E construiu-se um mercado único. E esse foi o período em que mais a Europa cresceu. E agora? E agora deixámos, como eu digo, tirámos os olhos da bola. Agora, ultimamente, temos andado a apostar na individualização e nesta questão de defender a soberania nacional numa Europa que, na minha opinião, nem sequer faz sentido, porque... honestamente, pá, quando é que parámos de ter soberania nacional? Estamos à mercê da Europa, estamos, mas isso é porque estamos inseridos no continente europeu, é impossível não estarmos. Isso é o mundo a avançar. Não é por estarmos dentro da União Europeia. Aliás, isso foi o grande erro da Grã-Bretanha, foi ter pensado que foi por pertencer à União Europeia que se estava a atrasar e que estava a perder a soberania. Está toda a gente muito bem na UE. Pá, é assim, as crises que existem são crises gerais, é um bocado difícil de... Deixámos de ter a paz assegurada, vê-se o que se passa nas nossas fronteiras, deixámos de ter as liberdades suficientemente defendidas, é um bocado veja-se parvo, a facilidade com que elas verdade. foram cedidas durante a pandemia, e deixámos de ser prósperos. E não é preciso também reinventar a roda. Basta olhar para o passado e perceber quais foram os momentos em que a Europa de facto cresceu, que foram os momentos em que mais se integrou, e continuar esse caminho. O mercado único de bens e serviços não está concluído. Para o mês que vem conhecer-se-á o relatório de Mário Draghi, já se conhecem alguns dos seus elementos, e um deles é exatamente que há demasiadas das diretivas que deviam dar corpo ao mercado único que não estão a ser ou bem transpostas ou bem executadas. Mas há mais, não é só o mercado único de bens e serviços, o mercado único da energia, o mercado único bancário, o mercado único do mercado de capitais e agora... Telecomunicações, etc. Telecomunicações e agora, como bem sugere o ex-comissário Letta, o mercado único de conhecimento também, para que o conhecimento possa circular livremente.
Nós E que estamos a perder essa guerra isto da inovação também pelos Estados Unidos. Não é só um credo liberal. Esta facilidade de circular pessoas, de circular ideias, de circular capitais, pode voltar a fazer a Europa crescer, que bem precisamos para fazer face aos desafios que certamente ainda vamos falar. Mas isso exige mais agregação, António Tangere Correia, para ter uma Europa mais forte, que consiga competir de igual para igual com os Estados Unidos, eventualmente com a China, nestes setores estratégicos de que falava o João Coutinho Figueiredo. Seria a favor de, por exemplo, transferir algumas das competências dos Estados para Bruxelas? Não. Vamos ver, Max. Boa noite, Boa noite. Carlos Sousa. Boa noite, meus senhores. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Não, nós não somos a favor de transferir mais competências para Bruxelas. Nós somos a favor de um maior entendimento entre os países, sim, mas não um entendimento forçado. Por um lado. Por outro lado, é bom recuarmos um bocadinho no tempo e vermos onde é que começou esta debacle económica europeia. Foi precisamente na relocalização das indústrias europeias, tendo em vista procurar uma mão de obra mais barata. Foram para a China, foram para o Vietnã, foram para as Filipinas, foram para a Indonésia e, efetivamente, a sede dessas empresas, a produção dessas empresas passou a ficar nesses países. Entretanto, a China conseguiu ficar com uma tecnologia muito avançada, muito mais avançada do que tinha na altura, graças a essa transferência tecnológica em que os europeus, de alguma forma, foram um bocadinho ou bastante naif. Ou seja, não percebi. Eu não acredito que o Tangere Correia acabou de parecer uma pita no Twitter. Uma pita alterna do Twitter a falar. Foram um bocadinho naive. Ingênuos, porra. Perceberam que toda essa transferência, essa deslocalização, visando uma obra mais barata, iria também fazer uma transferência tecnológica. E aí começou, digamos, a Europa a ser menos competitiva. E eu penso que todos dizemos estrangeirismos. É lógico que eu estou a brincar, senão vou ter um gajo nos comentários do YouTube a dizer este Xi está sempre a dizer palavras em inglês e agora está a criticar os outros por dizer. Malta, é assim, nem tudo aquilo que se diz nesta live stream é de forma séria, ok? Muitas vezes estamos a brincar. Por haver mais integração europeia, não há problema, que a Europa vai passar a ser competitiva novamente. Então. Eu penso que é evidente que tem que haver uma maior integração, mas não uma imposição. Isso é o Chega que se está a tentar PSDzar. Estás a ver? Não me parece que seja o António Tangere Correia que tenha uma visão mais CDS e PSD. Eu acho que é o Chega que está a tentar adotar esse discurso. Mercados nacionais no mercado europeu? Não é isso que defende? Não defendo. Defendo que os mercados nacionais podem ser mais competitivos do que são, claramente. E há aqui uma parte que toda a gente tem focado nestes últimos debates, que é, por exemplo, a indústria de defesa, que foram destruídas na Europa. E essas indústrias não são necessariamente um peso para o contribuinte, visto que podem ser ou privadas ou constituídas em PPPs. Esse é um exemplo de que falaremos mais à frente, mas neste momento, certo. A nível estratégico, estamos aqui a falar, por exemplo, da energia, das telecomunicações, da banca, dos seguros. Temos, por exemplo, o caso da Airbus, que compete de igual para igual com a Boeing. Não temos muito mais empresas europeias a esse nível, pois não, António? Não temos. E era importante que as tivéssemos. Mas eu penso que... Sim, vamos lá ver uma coisa. As empresas podem e devem nascer não só na sua vertente económica, mas também na sua vertente social e na sua vertente humana. E aí a Airbus fez um trabalho fantástico como outras empresas. Ou seja, nós não podemos olhar apenas para o aspecto económico, mas temos que olhar também para a valorização das pessoas que nelas trabalham, para a valorização da região e dos países. E eu acho que isso é extremamente importante, porque se olharmos apenas e tão só para o aspecto económico, nós estamos a perder aquilo que estava a dizer, e bem, que a Europa foi construída como um espaço de paz e prosperidade, mas essa paz e prosperidade tem que ser atingida não só no aspecto económico, mas nos outros aspectos também, incluindo os aspectos... O João Oliveira... Obrigado, Alce, agradecido, mano. Muito obrigado, mano. Está quase, é no final de junho. Ouviu com atenção? É se quer reintroduzir tarifas entre os Estados europeus. Não. Já é uma integração de mercado. Sim, está bem, quer dizer, estava a falar de uma integração maior, mas não. João Oliveira, como é que olha para esta discussão e a visão que a CDU, no caso o PCP e os Verdes, estão obviamente unidos nesta luta para conquistar pelo menos 1 ou 2 ou mais eurodeputados. Como é que olha para a Europa, para os desafios ao nível do crescimento, sendo que o PCP tem uma relação de longa data de desconfiança em relação à Europa? Combater esta desagregação ou esta dispersão faria sentido ou há outra solução?
Olha, em primeiro lugar, boa noite a todos e quem nos vê lá em casa. Eu diria que nós temos sobretudo, uma intervenção de muitas décadas apontando precisamente o sentido que entendemos que deve ser dado a uma outra abordagem, às necessidades de garantir a capacidade de produção em cada país e, particularmente, de defesa dos setores produtivos. Aliás, um dos compromissos que voltamos a assumir nestas eleições, na sequência do trabalho que já fomos fazendo, é precisamente uma proposta de criação de um programa de apoio aos setores produtivos. Porque mas não em larga escala. Os impactos são muito diferenciados. Quando nós falamos da situação económica na União Europeia e dos impactos que têm as políticas europeias, nós olhamos para países com realidades muito dispares. Nós olhamos para países com economias mais fortes, com uma capacidade industrial desenvolvida ao longo das últimas décadas e encontramos a situação, por exemplo, um país como Portugal, em que a desindustrialização foi provavelmente uma das maiores dificuldades que nos foi criada. Ora, aquilo que nós propomos é exatamente uma abordagem aos problemas económicos que aponte no sentido de se criarem condições para que cada país possa encontrar as soluções mais adaptadas à sua circunstância para poder desenvolver a sua produção. Nos mais variados setores, para nós, há um aspecto que é particularmente importante, que tem a ver com a reindustrialização, porque parece-nos que, do ponto de vista do desenvolvimento da produção industrial, há um conjunto de capacidades que têm que ser aproveitadas para dar resposta às necessidades do país. João, a indústria está em decréscimo por algum motivo. Quer dizer, nós precisamos produzir medicamentos como precisamos produzir comboios. Há um conjunto de aspectos da nossa vida nacional que verdadeiramente só podem ser satisfeitos e ultrapassados se tivermos essa capacidade de produção. Mas essa dispersão por vários países não pode ser negativa para o tal crescimento que a Europa necessita neste momento à escala global para competir com a China, com os Estados Unidos? Eu não sei se é nisto que está a pensar, mas digo eu, essa é uma das questões que vai estar em cima da mesa, a política dos campeões europeus. Uma das linhas que a União Europeia quer seguir é esta ideia de que a União Europeia, aliás, não se conhece um bocado aquilo que dizia o e pediu 2 relatórios que vão nesse sentido. A única forma da União Europeia poder competir com os Estados Unidos e outros blocos económicos é encontrar formas de garantir ganhos de escala. Ou seja, a União Europeia precisa de empresas de grande escala para poderem competir no plano internacional. Pronto, lá se vai a concorrência liberal à vida, porque tudo isto é feito com o quê? Com financiamentos e fundos a partir do orçamento da União Europeia. Lá se vai a concorrência liberal à vida para satisfazer esse objetivo. Porquê é necessário que isso aconteça? Eu não estou a perceber. Criação dos grandes campeões europeus. É a versão. Isto contribui para mais coesão económica e social ou agravamento das disparidades entre quem tem já hoje mais capacidade industrial face a quem tem menos? Naturalmente parece-nos que é em prejuízo da ideia da coesão. Agora, há aspectos que deixe-me só referir dois aspectos de... Muito rapidamente, eu acho que o João Coutinho de Figueiredo, sinceramente, acabam estes debates e ele apetece-lhe fazer um combate de boxe contra o João Oliveira, que isto é demais. Em relação à política industrial, nós achamos que é preciso encontrar mecanismos que permitam aos países... A ideia que o gajo vai ter em relação à política é que eles uns trabalham e outros destrabalham. Uma aposta decisiva na indústria, nós somos capazes de aproveitar a incorporação de ciência e tecnologia, somos capazes de garantir uma economia capaz de enfrentar os desafios do futuro. Mais à frente iremos falar desse investimento no setor produtivo. João, deixe-me falar. Não, deixe-me lançar agora para o Pedro Fidalgo Marques, porque este crescimento económico seja ele qual for, seja qual for o caminho, é essencial para pagar os grandes desafios, nomeadamente o desafio climático. O PAN quer mais ambição no Pacto Ecológico. O senhor acredita que é... Não é a Judite, é a Clara. A Clara de Sousa Alexandre. A Judite não é daqui. Eu confundo sempre a Judite com a Clara. Não sei porquê. Vocês não têm este problema. Vocês não confundem a Judite com a Clara. É bem estranho. Às vezes, tipo, eu sei perfeitamente que é a Clara de Sousa, mas não sei porque às vezes chamo-lhe Judite. Dá bem vontade. Se calhar a Judite tem mais cara de Clara e a Clara tem mais cara de Judite. É bem estranho. Não sei. É possível atingir a neutralidade carbónica até 2040? Eu pergunto-lhe, Pedro Fidalgo Marques, onde é que se vão buscar os 400 ou 500 mil milhões de euros de financiamento que, segundo nos dizem, são necessários para fazer essa transição? Boa noite, Clara, e boa noite aqui aos candidatos. Obrigado por esta oportunidade de mostrar realmente o quão é importante esta transição verde. E começo, se calhar só uma pequena nota, ficou claro aqui, para quem nos está a ver em casa, que o Chega, na sua política do Tratado das Nações, quer pôr em causa o estilo de vida de todos os portugueses. Tudo o que nós temos tido como adquirido, todo o nosso estilo de vida que todas as pessoas em Portugal têm, o Chega com esta divisão, mas é claro, o Chega vai para esta força da entidade de democracia, de extrema-direita, que quer destruir, no fundo, o projeto europeu de integração europeia. Porque, no fundo, o que o PAN se propõe é fazer esta transição climática. A transição para 2040, o que nós falamos é investir nas energias renováveis. Estão a falar de cerca de 1,2 milhões de empregos de criação na Europa. Por cada euro investido em energias renováveis, estão a falar de 2 euros de retorno para a economia. E vou até mais longe dar aqui um número. Por ano,
são dados em subsídios aos combustíveis fósseis cerca de 300 mil milhões de euros. Portugal, em 38 anos que está na União Europeia, começou por CEE, desde 1986, recebeu cerca de 160 mil milhões de euros. Estamos a falar que todos os anos são dados em apoio a combustíveis fósseis, não é? Às gasolinas, aos gasóleos e tudo mais, o dobro do que Portugal recebeu em 38 anos. Mas onde é que se vai buscar esse dinheiro? Falou um bocado de 100 mil milhões. Europeu. Neste momento, estamos a falar que há 300 mil milhões que estão a ser mal direcionados para subsídios à indústria. Porquê é que ele escolheu este momento para atacar o Chega por estar no ID? Faz-me um bocado de confusão. Tipo, o que é que o António Tanger disse aqui que fez com que o Pedro Fidalgo Marques decidisse do nada atacar o Chega? É que não percebi muito bem qual é que foi a cena. É que ele nem sequer mencionou o grupo europeu do Chega. Tipo, foi só... Disse só coisa. Combustíveis que deveriam estar a ser direcionados para a transição climática e energética. O próprio Banco Central Europeu fez um estudo nesta ótica foi chamado o estudo de stress climático, já está todo que nos diz que quanto mais nós atrasarmos a transição climática, maiores prejuízos vão existir para os bancos, para a economia e para as famílias, que é quem no fundo depois acaba por sofrer com todos os prejuízos. São sempre as populações mais pobres que vão sofrer com os fenómenos extremos climáticos, com a insegurança alimentar, não conseguimos ter uma boa autonomia alimentar, com a pobreza energética. É toda esta questão que nós temos que trabalhar e que o PAN tem feito esta aposta de uma maior integração europeia, tal como defende a Iniciativa Liberal e como defende todos os partidos verdadeiramente europeístas, que acho que nesta medida estamos dois anti-europeístas, porque o caminho passa por uma maior integração, por um melhor mercado único mais integrado, como dizem os relatórios, que envolva o sistema bancário, o sistema de telecomunicações. Tem que ser esse o caminho, sempre nesta perspectiva da transição verde, da aposta em energias renováveis, a aposta na ferrovia, a aposta da conservação da biodiversidade, para termos maior resiliência contra os fenómenos extremos e a parte de toda esta... Ou seja, o que está a dizer é que essa disponibilidade financeira existe, mas são opções que é necessário tomar. Claramente, são opções políticas que neste momento têm estado assim mal optadas. Muito rapidamente, até para os repiques, deixem-me só lançar aqui uma provocação. Até que ponto é que este esforço e nomeadamente ao nível da transição climática, pode fazer regressar políticas de austeridade à Europa? João Coutinho Figueiredo. Não, creio que não, mas tem que se fazer escolhas. Esta era a premissa das perguntas várias que foram feitas. Há que fazer escolhas, de facto, não só por causa disto que estivemos a falar até agora, mas, por exemplo, o tema da defesa também é exigente do ponto de vista financeiro. Mas eu não queria falar só do ponto de vista financeiro a importância do crescimento económico. Ele é importante também porque tudo isto que estamos já aqui a abordar, o tema do alargamento, da dupla transição energética e digital, o tema do novo investimento em defesa, há vários dossiês importantes nesta legislatura no Parlamento Europeu que são muito exigentes do ponto de vista financeiro, mas também são muito exigentes do ponto de vista técnico. São difíceis de fazer. Exigem determinação, desde logo dos decisores políticos, mas depois das pessoas que no terreno vão estar a executar. Nós precisamos de reter os melhores europeus. Portanto, este problema que já temos em Portugal hoje, de termos jovens a emigrar porque não conseguem ter aqui hipótese de fazer a sua vida e pôr todo o seu saber ao serviço da economia onde foram formados, digamos, vai acontecer na Europa. Este ritmo que há bocado dizíamos dos últimos 15 anos, projetado por mais 5 ou 10, vai acontecer. E onde é que vão estar os engenheiros que vão fazer as transições energéticas ou transições digitais? Já hoje têm enorme dificuldade, por exemplo, se quiserem começar um projeto próprio, em financiar-se no espaço europeu. Portanto, aquela integração do mercado de capitais não é só uma questão financeira, é até, sobretudo, mais do que financeira, uma questão de dar oportunidades às pessoas para ficarem aqui e porem o seu saber ao serviço do projeto europeu. O regresso das regras orçamentárias, João Oliveira, vai dificultar boa todo este perspectiva. Está à vista, na sua opinião. As regras que acabaram de ser aprovadas no Parlamento Europeu em relação à governação económica e ao Pacto de Estabilidade, que mais do que o Pacto de Estabilidade está transformado num Pacto de Austeridade, porque o grau de controle dos orçamentos nacionais por via da Comissão Europeia é de tal forma avassalador que muito dificilmente, aliás, ele já pouco se distingue dos tempos da Troika e do controle que foi feito ao nosso orçamento. E, portanto, naturalmente, isso é um instrumento de condicionamento a partir do momento em que a Comissão Europeia deixa de controlar apenas o saldo primário e passa a poder controlar a despesa, o destino da despesa, nós estamos a falar de um controle. António, isso já está mais ou menos a acontecer na Europa, mano. Vou-te já dizer. Os jovens europeus saem para países nórdicos, por enquanto, mas com a guerra da Rússia, etc., tu achas que as pessoas vão continuar a emigrar para esses países? Provavelmente não. Vão escolher outros destinos, como, sei lá, países asiáticos até, Japão, Coreia, América do Norte, Canadá, Estados Unidos da América, Austrália, outros sítios no mundo que sejam mais pacíficos
e que alberguem salários em condições para esse tipo de especializados em determinadas coisas, mano. Acho que a Europa está longe de ser o sítio onde um gajo especializado quer trabalhar. Neste momento. É muito próximo. Até os próprios europeus, essa é que é a gravidade. Agora, flexibilizou não. Flexibilizou, Estamos sim. sujeitos, Tá, estamos pois é, sujeitos mas agora. olha, pelo menos lá és Não, um Já calendário está, não vou recompensado não, por Foi Mas suspeito, foi suspenso Mas durante o isso- Covid. Os estrangulamentos, É um elemento. as regras orçamentais, por exemplo, deixa-me Imagina, se tu fores para o Japão ganhar um salário europeu, a economia japonesa está tipo no lodo. Aquilo é super barato mesmo. Tu, se receberes lá um salário em condições, se receberes uma boa proposta, tu vives lá que nem um lorde. Estás a ver? Pá, pronto, são escolhas. Claro que o trabalho lá é duro, claro que sim. Mas isso também é duro na Europa, não é por aí. Percebes? Deixa-me passar aqui. São um estrangulamento ou são uma forma de evitar o caos neste processo de António Tangere Correia? Eu acho que poderá ser considerado ser os dois, de alguma forma. Como assim? Da forma que, por um lado, nós somos contra o reforço das normas, orçamentais completamente controladas pela Comissão. Nós achamos que a Comissão tem demasiado poder dentro Indonésia, das instituições mais valia. europeias. Nós somos favoráveis Pô, a uma maior Taiwan. intervenção e controle Para a do China. Parlamento Europeu e do Conselho, e menos da Comissão, porque a Comissão pode levar na prática, não só naquilo que está estatuído nas regras, Sim, isso mas é. na prática pode levar, de A facto, cultura de trabalho lá é 30 vezes pior, isso sem sombra de dúvida. Isso claro que é, mas é pá, há pessoas que preferem ir para lá do que estar aqui em clima de instabilidade. a uma imposição aos Estados-membros que nós somos completamente contrários. Mas deixe-me só dizer aqui, fui acusado de ser anti-europeísta, Sim. não é verdade? Quer colocar em causa o nosso estilo de vida quero- e destruir exatamente. o projeto europeu? Eu só para dizer muito claramente, eu É isso que eu trabalhei estamos a para a dizer. União Europeia, mais que uma vez, negociei para a União Europeia tratados extremamente importantes, tais como o Tratado de Paz dos Balcãs Ocidentais, fui o enviado especial da União Europeia para fazer a paz no Kosovo. Epá, mas ele que está sempre a repetir isto. O António Tangere só tem uma cassete? É sempre a mesma? Nós já percebemos que foste um diplomata, mas ele está sempre a dizer a mesma coisa. O que é que isto é relevante para aquilo que se estava a falar aqui? No Vale do Presevo e por aí fora. Portanto, se acha que eu sou Mas a pergunta anti-europeísta... concorre pelo Chega ou concorre independente? É porque ontem ouvimos André Ventura dizer coisas distintas. Exato. Não. É Não. que às vezes a má interpretação, e nós realmente somos sistematicamente acusados de dizer coisas que não dizemos, nem sequer pois não. pensamos. Não E eu se acho ouve. que isso é um facto. E então Não há André Ventura, gravações, obviamente, nem é o nada. campeão. Porque André Ventura diz uma coisa e imediatamente sai uma coisa diferente. Não queria financiar as pensões com fundos europeus? 10 mil milhões de euros? Sim, mas e o que é que isso tem a Qual foi ver? a má Sim, interpretação disto? não. E o que é que isso tem a Pôr ver com... os fundos europeus a pagar pensões, que é uma despesa permanente, devia ser uma coisa bonita, por acaso. Não, mas está Para além de não saber fazer as contas, mas isso também não é Bom, bonito. mas isso, Eia, bem. como digo, este Parlamento vai ter uma... Mas o Chega agora já defende também os fundos de pensões como a iniciativa liberal, já não há essa preocupação de Defendo sobretudo as pensões. Se os fundos forem uma boa ideia para as Não, pensões, Chega defendo também os partilha dessa vossa ideia em relação ao financiamento, em relação à utilização do dinheiro das pensões na roleta. Pedro Fidalgo Marques, quer deixar a sua opinião em relação a esta possibilidade de um Na regresso roleta. da austeridade também com estas novas regras orçamentais para fecharmos este tema? Não faz sentido nenhum. Não? E o que temos visto, É e chulatos. apesar de o regresso do Pacto de Estabilidade e Crescimento ter flexibilizado as regras e ter em conta a realidade de cada país, nós temos é que ter uma política de genuinamente. investimento e deixar de olhar para este binómio de Aliás, dívida. desculpa, vou-te corrigir, para Piti. Eles não gostam de ser pobres, eles querem é que tu sejas pobre e te mantenhas pobre. E déficit, exclusivamente com algo fechado. Porque porque repara, se não houver trabalhadores para apoiar o PCP, se não houver classe operária para continuar a votar no PCP, quem é que vota no PCP? Estás a ver? Tens que ver as coisas por aí, mano. Que é, se eles não tiverem, se os eleitores deles de repente deixarem de ser classe operária e começarem a ganhar salários dignos, o PCP deixa de ter eleitores. nós o que Esse é estamos a o fazer problema. é bloquear os países. A E, por luta exemplo, o que deixa temos que de olhar fazer é, sentido. se estamos a exigir Estás a ver? aos países a ter um investimento em várias áreas que são fundamentais, como a habitação, como a transição climática, Por não isso é que podemos eles estão continuar na presos merdonga, nesta não é? questão do déficit e O da investimento dívida. verde está excetuado de algumas das regras. Não O precisa. investimento verde está excetuado de algumas regras Claro, orçamentais. Mas, ó, e tem Nath, que se nem a voltar- classe não é- operária, nem tem a que se classe caminho para média. apostar no investimento e não regressar às regras de austeridade da Troika, porque isso não faz Não há sentido. tempo da Troika, isto é antes do Covid, já havia estas regras.
Ora bem, depois de um mandato muito virado, como sabemos, para as questões das alterações climáticas, a senhora Ursula von der Leyen assumiu que o próximo mandato será marcado não só pelas questões do crescimento económico, que falámos aqui, como também da defesa, como também da segurança. E em matéria de segurança, deixem-me aqui introduzir um novo tópico que ainda não foi trazido para os debates, que é o da desinformação. A desinformação, as notícias falsas são consideradas neste momento a maior ameaça às democracias em todo o mundo. Aliás, nos próximos 2 anos vamos ter eleições importantes em várias partes do mundo. O que é que aconteceu? A internet. 84% dos portugueses concordam com esta conclusão. O Parlamento Europeu tem, aliás, um departamento exclusivamente dedicado a esta matéria. Pergunto-lhe, Pedro Fidalgo Marques, o PAN... achando que este é um combate prioritário, defende que haja ainda mais mecanismos de regulação na União Europeia? Nós temos que investir em inovação e tecnologia, temos que descobrir até as novas tecnologias que existem, como a inteligência artificial, que nos permitam eles chegam a estes dados, não sei como. Acompanhar e travar toda esta desinformação, que muita dela é criada pela extrema-direita, não é já nós temos que falar por cima da mesa. Por acaso é assim, neste caso o Pedro tem razão, que é o Chega é um dos principais causadores disto. É um facto. Desde andarem a partilhar fotografias com layouts de sites de notícias portugueses, com notícias que nunca aconteceram, em páginas do próprio partido, é assim, não é muito difícil. A questão também que vem muitas vezes da Rússia, não é? Temos aqui um regime autocrático, mesmo aqui às portas da Europa, ainda na Europa, mas à porta da União Europeia, que nos está sempre a desafiar nessa questão. E nós temos que continuar este caminho de combate à desinformação através precisamente do investimento em novas tecnologias, em inovação. Nós não podemos deixar a inovação para trás, e isso também se passa na defesa. Quando investimos em robótica, quando investimos em inteligência artificial, quando falamos em defesa, não podemos falar apenas só na questão de o chamado boots on the ground, ou seja, os militares no terreno, mas muito desta parte da cibersegurança, que muitas vezes é esquecida e que tem que ser um investimento que tem que ser efetuado. Mas focando-nos nesta questão, como é que se consegue o equilíbrio entre o direito à liberdade de expressão, que se tem falado agora tanto nos últimos dias, liberdade de expressão, liberdade de opinião, e o combate à desinformação? Não é uma coisa que fica apenas nas mãos da inteligência artificial, por muito que a própria desinformação também seja potenciada já temos um debate demasiado grande aqui, se vamos falar sobre isso. Tem que haver uma linha vermelha no discurso de ódio. O discurso de ódio mata. E esse discurso de ódio, quando estamos a incitar à violência, quando estamos a incitar ataques a grupos específicos, e esse é o risco que temos agora na Europa. Ainda hoje vi um TikTok de uma miúda do Whisky, eu já vos mostro daqui a bocado, a dizer que houve lá um ataque, tipo, mandaram lá partir merdas no centro dos alunos africanos e escreveram uma frase de ódio e, portanto, dramático. Porque as pessoas têm que perceber que quando se tem que mobilizar, podemos retroceder em direitos, por exemplo, das mulheres. Há países, a interrupção voluntária da gravidez ainda não está, não é livre nem financiada, de ser gratuita em toda a Europa. Nós temos que ter uma lei base dos direitos reprodutivos das mulheres, que garanta que temos uma interrupção voluntária da gravidez em toda a Europa. Que temos programas de literacia, por exemplo, que vai falar de endometriose, de menopausa, da licença menstrual. Como combater a desinformação? E estamos estava a dizer quais eram as linhas vermelhas. Okay. Quando é que nós paramos onde é que nós devemos regulamentar ou não regulamentar? Nós temos que garantir que não permitimos que se propaguem discursos de ódio, discursos de discriminação, discursos que põem minorias, pessoas, setores, o que for, para trás e de lado. E acho que essa é a clara linha que nós temos que estabelecer. Deixe-me lançar aqui também o tema para o António Tanger Correia, porque tanto o Chega como o André Ventura já foram alvo destas ações, por exemplo, de bloqueio por parte do Facebook, por disseminarem discurso considerado ofensivo e de ódio em relação a minorias. O Chega queixa-se de censura. E o que eu lhe pergunto, António Tanger Correia, qual é o limite que o senhor estabelece para a liberdade de expressão? Ora bem, a liberdade de expressão não pode ter limites, não há linhas. Ou há ou não há. É como a desinformação pode muito bem ser confundida com a informação. E aquilo claro que se pretende pode ser efetuado ao contrário. Pronto, malta, ouçam, isto é incrível como esta malta tenta mandar areia para os olhos de toda a gente. Isto é surreal. Não, isto pode ser informação, notem, pode ser informação para alguns, se eles quiserem acreditar nisso. Ora, o Chega, as nossas linhas tudo o que o Chega diz é mau, basicamente. E tudo o que o Chega diz tem que ser atacado e tem que ser ostracizado, tem que ser linhas vermelhas.
E quer dizer, Mas ninguém eu disse acho isso, isto António. Se um disserem discurso a de ódio. verdade. Estamos a falar de discursos de ódio. Portanto, o senhor rejeita Então que o nós- Chega muitas vezes, recorrentemente, tenha pisado Não, e depois tem o mais risco? Não, e depois tem mais uma coisa, que nós lutamos por uma democracia. E em democracia, quem manda são as minorias. As minorias têm que ser respeitadas, mas na democracia quem manda são as maiorias. Daí o nome democracia, é o poder do povo. E o que nós estamos a ver neste momento com as agendas woke e com outro tipo de radicalismos. As agendas wok são aquelas que fazem massa. São ramen. É tipo as agendas de ramen, não sei se sabiam, se conheciam. Realmente são um flagelo autêntico, mano. Essas agendas wok, eu fico doente, pá. Cada vez que os vejo logo com os pauzinhos na mão, fico maluco. Que esses sim são nocivos à evolução da democracia, é que as minorias estão a tomar Reparem, conta. como é que são nocivos? Eu vou-vos dizer. São nocivos porque eu não concordo com eles. É assim que funciona. Reparem, para esta malta é aquilo que eu digo não é discurso de ódio. Não é. É de liberdade de expressão. No entanto, a agenda woke, para mim, é discurso de ódio porque eles são os cabrões e eu não gosto deles. Que é bom. É assim que funciona. Woke to walk, exato. É isso. Como é que estás, Fernando, já agora? Concordo em maior parte do que disseste, mas não desvaloriza se tiver segurança, se calhar é das coisas mais importantes atualmente. Sem sombra de dúvida, Ribeira, tens toda a razão. Do discurso político, estão a tomar conta do discurso e da narrativa social. E nós isso não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar as ideologias do género, nós não podemos aceitar os wokeismos. Porquê é que não podem Porquê que não pode aceitar? Boa pergunta, pá, anda clara, pá. Porque achamos que isso vai contra os direitos das maiorias e porque isso realmente são elementos. Espera lá. A agenda woke vai contra os direitos das minorias. Vamos ver o contorcionismo que o António Tangero Correia vai fazer aqui para percebermos como é que a agenda woke vai contra os direitos das minorias. Ele disse minorias ou maiorias? Eu acho que eu ouvi minorias. Porque achamos que isso vai contra os direitos das maiorias e porque. Das maiorias, ok, eu percebi mal. É das maiorias, ok. Portanto, as maiorias têm que ter o direito de não serem. De terem uma. Ou seja, a maioria, claramente que está estável e tem a sua vida assegurada, é que tem que ser protegida contra as minorias, ok? Isso realmente é Eu percebi mal. Volta atrás. Vamos, ok, ainda é mais lunático então o discurso. Vamos continuar a ver. São elementos destruidores da sociedade, tal como nós a vemos. E não encara isso como intolerância em relação a São coisas destruidoras da sociedade. Ok, sim senhor. essas minorias? Pá, eu também acho que em excesso é um bocado. Pá, também não pode ser o 8 e 80, mas acho que é um bocado absurdo este statement. Não é intolerância, por simplesmente nós respeitamos as minorias, desde que as minorias sejam minorias. E nós, Espera lá, António, é isso que eu não quero perceber. Então, calma lá. Eles respeitam as minorias desde que, por exemplo, imaginem que estamos a falar de um homossexual. Portanto, estão a falar de homossexual. Eles respeitam os homossexuais desde que os homossexuais continuem a ser uma minoria. A partir do momento em que eles começam a ser uma maioria, eles já não respeitam. É isto que eles estão a dizer. Ou seja, basicamente o Chega é a favor das minorias, desde que eles continuem a ser a minoria. Se começarem a ser a maioria, acabou. Não, eu estou mesmo a perceber. O problema é esse, é que eu estou mesmo a perceber. minorias tenhamos o direito de ser maiorias. no seu canto e que não tenham direito a Não tem direito de canto nenhum agora. Estar-nos a impor, as minorias estarem a impor como querem fazer agora, tudo às maiorias. Mas o quê? O que é que eles impõem exatamente, António? É isso que eu queria perceber. O que é que eles te impuseram? As pessoas, a maioria das pessoas têm que aceitar aquilo que as minorias dizem. Mas o que é que te afetou? É isso que eu queria perceber. O que é que afetou a vossa vida, estas medidas? Não sei. Que não. Eu não tenho problemas nenhum, nunca tive na vida inteira. Nunca tive a vida inteira problemas com qualquer tipo de minorias. Nunca. Fui diplomata de 40 e tal anos, nunca. Lá vai ele outra vez com os diplomáticos. Eu salvei o Kosovo e não tinha problemas com as minorias. Na vida fui acusado de ter desrespeitado uma minoria ou de ter respeitado um determinado grupo étnico ou de ter desrespeitado o que quer que fosse. Muito menos as mulheres. Agora, é evidente que, uma vez isto posto em causa, as maiorias não podem ser postas em causa pelas minorias. Deixa-me lançar aqui a questão também para o João. Fico confuso porque não percebo em que é que afetou a vida do António. O que é que as minorias propuseram que basicamente afetou a vida do António Tangero Correia, que eu ainda não percebi. Por uma necessidade da minoria causa impactos necessários. Sim, mas o quê? Quais casas de banho? Isso não existe, caramba. Outra vez as casas de banho. Eu estava tão à espera que houvesse um gajo que me viesse buscar outra vez a merda das casas de banho mistas, meu. Essa merda não existe. Nem nunca existiu, caramba. Porra!
É só ir ler o projeto de lei do PS. Vão-me obrigar outra vez a ir sacar do projeto de lei do PS para vos mostrar que essa conversa das casas de banho mistas nunca, nem sequer foi uma proposta, meu. E além do mais, as casas de banho mistas sempre existiram em escolas. Isso não é uma cena dramática. Em que é que isso afeta a vossa vida, as casas de banho mistas, caramba? Porra, por amor de Deus, vocês passam mal à noite. Pois é que isso é o único exemplo que tu me consegues dar, dá-me outro. Madeirense, obrigado pelo sub. É que é sempre o mesmo exemplo. É bem chato. Madeirense, obrigado pelo sub. Dá-me outro exemplo, Jorge. Dá-me um exemplo qualquer. Outro qualquer. De que uma minoria tenha afetado a tua vida. O que é que tu não podes fazer? O que é que tu não podes fazer sem ser casas de banho mistas, que não existem? Quais é outra medida qualquer da agenda woke que tenha afetado a tua vida? Diz-me. Mano, e não vale dizeres-me que é a personagem negra do Assassin's Creed do Shadows, não vou-me passar contigo. Vou passar contigo outra vez. Se me disseres que já não há personagens masculinos nos jogos, vou-me passar. Qual é que foi a outra medida? Jorge, dá-me mais uma, por favor. Pá, é que só quero saber mais uma medida. Em Figueiredo, porque o João empenhou-se naquele processo de retirar o polémico artigo 6º. Pronto, eu sei, Jorge, mas eu precisava de mais um exemplo, qualquer outro. Estás a ver? É isto, ou seja, se não conseguires dar mais nenhum exemplo, eu estou a perceber, Jorge, eu não estou a dizer que tu concordas ou discordas, eu estou-te só a pedir um exemplo, outro, que não esse que tu deste, das casas banho mistas. É só para te ajudar a perceber também que não afetam rigorosamente nada, porque não há exemplos, não há mais nenhuns. Percebes? Esta cena, este discurso destes gajos de ai meu Deus, que eles estão a destruir a sociedade, isto é um discurso estúpido. Porque não existe nada que esteja a acontecer que te esteja a destruir a sociedade. Não, é que não existe nada que te esteja a limitar a liberdade. Nada, genuinamente. Madeirense, como é que tu estás, meu amigo? Meu lindo. Da Carta Portuguesa dos Direitos Digitais, Lembra-me a chamada Lei Magalhães, deu tanto que falar, considerava ser um passo para se... Salvador, tu podes ter a opinião que tu quiseres. Agora, aquilo que está a ser dito aqui, pelo António Tangero Correia, é que essas reivindicações das minorias afetam as maiorias. Eu quero saber como, quais, o que é que afeta. Opiniões de quê? Que opinião é que tu vais ter? Em relação ao quê? Repara, se não afeta em nada a tua vida, o que é que um homossexual reivindicar direitos dos homossexuais vai prejudicar a tua vida? Educar crianças sobre LGBT vai contra o dever dos pais, que é educar. O dever dos pais é educar, certo, mas as crianças têm que ser educadas na escola, meu. O dever dos pais, o papel dos pais não é só educar as crianças. Um dever, uma responsabilidade dos pais é também garantir que as crianças são devidamente educadas. Se tu proíbes o teu filho de tomar conhecimento sobre a cultura LGBT, tu estás a impedir o teu filho de ter informação ao seu dispor. Que ele mais tarde vai ter, inevitavelmente, com ou sem a tua ajuda. Portanto, mais vale dar-lhe a liberdade e as ferramentas para ele tomar conhecimento disso o mais cedo possível, em vez de estares a proibi-lo de tomar conhecimento disso. É que ainda vai ser pior, exatamente. O que vais conseguir com isso é teres a sociedade que tinhas há 40 anos, em que tinhas uma data de homossexuais no armário, que não saíam do armário, porque basicamente as famílias os proibiam. Exatamente. Ou seja, repara, tu de repente não acreditas que a Terra é uma esfera. Não é? Tu de repente achas que a Terra é plana. Tu vais proibir o teu filho de ter aulas de ciências. Estás a perceber? Pá, isto é um conceito completamente idiota. Percebem? Não faz sentido isto. Ninguém foi, pá. Isto é estúpido. Isto é uma conversa mesmo parva. É mesmo uma conversa idiota que não interessa nem Jesus. E recuperando George Orwell, o Ministério da Verdade. Onde é que se traça aqui, João Coutinho Figueiredo, a linha entre o combate democrático à desinformação e a censura de que se queixam partidos como o Chile? Eu vou tentar voltamos aqui, porque da parte do Tangero Correia, passemos, honra seja feita. Há sempre teorias interessantes. Olha, Taivex, vais levar para a discussão esta vais levar um time-out de 10 minutos e espero que voltes mais calmo. Ganda Madeirense, pá, obrigado pelos 44 meses, mano, és bonito. O tema da desinformação é um problema sério, mas tem vários planos. Primeiro, há desinformação política e desinformação este tipo de discurso estúpido eu não admito aqui, lamento imenso. Na política, há que decidir muito bem o que se faz, mas também o que não se faz. Porque o tema da semana é a liberdade de expressão e isto está no cerne da mesma questão. Se começarmos a atribuir direito de limitar discurso por considerar desinformação
Disse Há merda. órgãos que não podem deixar de ter uma opinião que não representa a totalidade da opinião das populações que devem defender. Estamos, de facto, a abrir o caminho àquilo que eu chamava, na altura, o Ministério da Verdade. Pessoas que decidem aquilo que é e não é verdade, Exatamente. aquilo que é e não é passível de Isto ser é visto. perigosíssimo. Sendo que é importante aqui deixar um ponto que é a desinformação não é considerada ilegal. Para isso há outro departamento na União Europeia, Certo. nomeadamente os discursos de ódio, esses são Certo. ilegais e as Atenção, plataformas têm isto que é o os primeiro cortar. alerta. Deixa lá ver o que é que ele disse ao Tanger. Se começar a informação geopolítica, mas da parte do Tanger Correia, Desinformação e a censura de que se queixam partidos como o Chega. bom que voltamos aqui, porque da parte do Tanger Correia, sempre, honra seja feita, há sempre teorias interessantes que o Tanger Correia traz para a discussão. Esta do domínio das minorias, é uma guina, vou pensar nela para casa. Fantástico. Fantástico. Traz para a discussão esta do domínio das minorias, é uma guina, vou pensar nela para casa. Os políticos são opinião que não representa a totalidade da opinião das populações que devem defender. Estamos, de facto, a abrir o caminho àquilo que eu chamava, na altura, o Ministério da Verdade. Pessoas que decidem aquilo que é e não é verdade, aquilo que é e não é passível de ser visto. Sendo que é importante aqui deixar um ponto que é a desinformação não é considerada ilegal. Para isso, Pronto, Jorge, isso aí eu já, mas isso aí sem sombra de dúvida. Imagina, eu concordo com a motivação para esses protestos, não concordo com a forma de protesto. Estás a ver? Pá, isso aí estou completamente de acordo contigo. Agora, isto não tem rigorosamente nada a ver com aquilo que estamos a conversar. Que é esta questão do silenciamento da cultura LGBT, que eu não percebo qual é que é a ideia. Pá, não percebo. Para quê? Percebes? Tu estás a tentar marginalizar. Ou seja, isto depois é um efeito bola de neve sem fim. Que é, a comunidade LGBT sente que precisa de se vocalizar mais para garantir a sua liberdade. E tu vais estar a tentar silenciar a comunidade LGBT para eles continuarem a fazer contra ou continuarem a fazer manifestações de liberdade. Ou seja, é que tu estás a causar mais paradas LGBT com o discurso anti-LGBT. Eu não sei se isto faz sentido, mas é justamente isto que acontece. outro departamento na União Europeia, Certo. nomeadamente dos discursos de A malta anti-LGBT não entende que, ao estar a ser publicamente anti-LGBT, só faz com que hajam mais paradas LGBT, que é exatamente essa a premissa da parada, digo eu. ódio, esses são Certo. ilegais e as Atenção, plataformas têm isto que é os o primeiro cortar. alerta. É muito tentador, porque o problema existe e é particularmente nocivo em períodos eleitorais. O problema existe. É muito tentador tentar matar esse risco, criando um problema ainda maior. Mas isto Mas já ameaça ou não existe. as democracias neste momento? Se Uma as, das principais se as ameaças. democracias não souberem defender e, sobretudo, se forem no engodo de quem pretende com essa desinformação, Pá, olha, Ruben, tiveste ainda há pouco tempo rapazes que foram agredidos precisamente por causa disso, mano. Portanto, imagina. Isso é um bocado. Eu percebi que disseste isso de forma irónica, mas pá, isto é dizer uma afirmação dessas de forma irónica é desconhecer completamente aquilo que foi pá, os últimos anos e a vida das pessoas homossexuais neste país, mano. Tipo, repara, havia pessoas que eram expulsas de casa, malta que levava na boca dos pais, tipo, terapias de conversão. Ainda há pouco tempo veio a público um caso super mediático de uma senhora que até pertence ao Chega, daquilo que soube, que tentou submeter o filho a terapias de conversão. Mano, tipo, imagina, dizer de forma irónica ou tipo, a sugerir que os LGBT não passam, não sofrem neste país, pá, para mim é uma afirmação completamente descabida, mano. Pá, não vamos lá ter que as democracias juizinho. percam a sua identidade, se tornem pouco democráticas, se tornem iliberais, controlando o discurso. Esse é o grande objetivo, pelo menos, dos desinformadores geopolíticos. O que é que então se deve fazer? Nós devemos apostar muito mais fortemente no discurso aberto sobre aquilo que é a informação que circula, no fact-checking, que tem tido um papel crucial na desmascarar a desinformação, e na tecnologia, porque cada vez que há uma tecnologia que permite melhor desinformação, também permite melhor detecção da desinformação. E depois temos a desinformação de origem geopolítica. E essa temos que ser muito mais inteligentes, e eu julgo saber que a nível das autoridades, quer civis, quer militares, já há esse cuidado. Já há unidades... Vocês estão desculpem lá interromper outra vez o João Coutinho de Figueiredo, porque até estava a gostar daquilo que ele estava a dizer, mas eu acho que vocês estão a confundir cultura de cancelamento com só desilusão em massa sobre um determinado indivíduo. Quando uma pessoa vem a público ter um discurso abertamente homofóbico
é lógico que há que talvez uma certa parte do seu público vá repudiar aquilo e deixar de ter interesse em ouvir a pessoa. Isso não é cultura de cancelamento, malta. Isso é só o público a pensar, este gajo é um merdas, não vou falar mais com ele. Ou não vou prestar mais atenção àquilo que ele diz. É que não tem genuinamente, rigorosamente nada a ver com cancelamento. Pá, cancelamento é quando instituições, marcas, etc. deixam de permitir que uma pessoa, pá, continue a trabalhar por causa de uma coisa qualquer que a pessoa disse. E pá, isso depende das coisas, meu. Isso depende daquilo que a pessoa diz ou faz. Há sempre um peso e uma medida, não é? Política. E essa temos que ser muito mais inteligentes. E eu julgo saber que a nível das autoridades, quer civis, quer militares, já há esse cuidado. Já há unidades de cibersegurança muitíssimo sofisticadas e que se pensa, inclusivamente, de tornar a cibersegurança... ou sabes qual é que é a minha opinião, Jorge? Eu pessoalmente não sou um gajo que entenda minimamente essas questões dos novos pronomes e etc. Não percebo nada disso e também sinceramente não tenho muita curiosidade. No entanto, respeito. Se as pessoas me pedirem a mim para as tratar de alguma forma específica, eu trato sem qualquer problema. Isso faz parte da liberdade individual. Isso faz parte da liberdade individual da pessoa. Se a pessoa quiser ser tratada assim, pá, mano, por amor de Deus, é a liberdade individual. Eu pessoalmente, pá, não vou adotar isso como um sistema real, mas não tenho problemas em tratar a pessoa como ela quer ser tratada. Só tem a ver com isso, mano. Não tem a ver com mais nada. Relação, se quiser, no Como é que quarto estás, ramo das Forças Armadas, porque é aí que se vão disputar boa parte dos conflitos daqui para a frente. E, portanto, a atenção em relação a este tema é absolutamente crucial, sem nunca cair no risco de, a propósito do combate à desinformação, limitar a expressão das pessoas. Muito bem. O PCP destaca recorrentemente, João, o seu passado de luta contra o fascismo, contra a censura também. Como é que se impede então este regresso da censura, conseguindo mesmo assim um combate à desinformação, até para fecharmos este tema agora consigo? Com o aprofundamento da democracia, que é tudo o oposto daquilo que disse o Estrangeiro Correia. Vamos ver uma coisa. O problema da desinformação é de facto um problema do regime democrático. E ele só se pode resolver com o aprofundamento da democracia. A censura, a limitação dos direitos individuais e dos direitos sociais não são formas de garantir um combate eficaz à desinformação. Eu tenho até a ideia de que, não pondo tudo ao mesmo nível, mesmo a solução do fact-checking não resolve grande coisa. É uma Secretaria de Estado da Verdade. Em vez do Ministério da Verdade, é uma espécie de Secretaria de Estado da Verdade. Privado, jornalista. Há um problema. O problema de fundo é a capacitação dos cidadãos para serem pessoas de corpo inteiro e cidadãos críticos capazes de refletir sobre o mundo que têm à volta. Porque desinformação houve ao longo da história em todos os períodos da humanidade. A questão é saber se as sociedades conseguem criar condições para que, em circunstâncias de igualdade, tendo todos os cidadãos acesso à educação, à cultura, à capacidade de reflexão crítica sobre a realidade em que estão inseridos, são ou não capazes de se defender da desinformação. Aí que nós temos que pôr as fichas todas. Não é em mecanismos de censura, nem em mecanismos de limitação da expressão. Não, porque verdadeiramente, enquanto não resolvemos esse problema, isso não fica ultrapassado. E este é um aspecto crítico da circunstância em que nós estamos hoje. Portanto, segundo João Oliveira, qualquer pessoa pode ir a público inventar uma merda qualquer e não há problema nenhum. Aliás, uma boa parte do discurso das forças reacionárias e antidemocráticas em que se insere a extrema-direita vai exatamente ao âmago disso. Porquê? Porque isso é a seara em que frutificam as ideias antidemocráticas. Pessoas desinformadas, incapazes de refletir criticamente sobre o mundo em que estão e a sociedade em que estão inseridas, são pessoas que estão à mercê dos manipuladores da verdade, dos vendedores das notícias falsas e todo o tipo de desinformação, que de resto corresponde, em muitas circunstâncias, à apropriação que o Chega faz de um discurso que é exatamente o oposto das suas posições. Quer dizer, quando nós ouvimos em muitas circunstâncias, aliás, quando nós ouvimos o Chega a falar da liberdade de expressão, naturalmente isso é uma conveniência de discurso. É a tentativa de apropriar. O vídeo do Rick me deixou fulo. Mas porque o Rick disse isso? Que estava farto de ver personagens femininas demasiado masculinas em jogos? Não estou a ver o Rick dizer isso, mano. Não estou a ver o Rick dizer isso. Não, foi alguém que escreveu isso no vídeo do Rick. É isso? Ok. Oh, mano. Sabes de onde é que isso vem? Essa merda vem agora desta polémica também do Assassin's Creed Shadows. Tipo, que há malta que vai para lá dizer que aquela mesma miúda que entra no jogo
que é aquela shinobi que entra no jogo, que é japonesa, tipo, tem feições de homem e o cara. Epá, sabe o que é que eu vos digo? É cagar para essa merda. Não vale a pena. Há sempre pessoal a mandar vir com tudo, meu. Não vale a pena. Tipo, o Last of Us foi igual. Quando a Abby apareceu, aí, a javardice que foi, que era woke, que não sei o quê, que blá, 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 mas não vale a pena. Ouça, é cagarem para esses gajos. Porque quanto menos gente lhes der atenção, mais depressa eles escalam. Não vale a pena. Um elemento que é um elemento que naturalmente tem um peso grande na consciência coletiva relativamente a um direito do qual não podemos prescindir, quando na verdade aquilo que procuram é condicionar essa liberdade de expressão, até dando à sua liberdade de expressão a capacidade de ofender os outros, seja com expressões racistas, xenófobas, toda a natureza, como de resto temos visto ao longo dos últimos dias. E, portanto, verdadeiramente é na garantia dos direitos sociais como direitos universais, garantidos a todos os cidadãos em condições de igualdade, particularmente no acesso à educação, garantindo a todos os cidadãos a mesma possibilidade de chegarem aos níveis mais O elevados. António Tanger parece daqueles bubbleheads que estão sempre assim. Hoje, quando olham ao seu lado, nas escolas secundárias ou nas universidades, percebem que não estão todos nas mesmas circunstâncias. Há alguns dos jovens que provavelmente agora estarão a concluir o 12º ano, neste momento em que nós aqui estamos, que nem sequer têm a perspectiva. Agora mesmo, neste preciso momento em que eles estão ali, está um jovem a acabar o 12º. De ir para o ensino superior porque as suas famílias não conseguem suportar os encargos financeiros. Um país que não garante o direito à educação como direito universal a todos os jovens, naturalmente não está a garantir a todos não só a capacidade para se poder realizar pessoal e profissionalmente, mas até para poderem ser cidadãos com capacidade crítica, capazes de se defender da desinformação. Dar a possibilidade de resposta rápida aqui ao António Tanger Correia, porque foi aqui atacado por João. Não, eu acho extraordinário o PCP vir com um discurso de liberdade e democracia, quer dizer, porque não é preciso ir muito longe. Pois, claro, é um certo tipo de liberdade e democracia, como dizia aqui o Coutinho Figueiredo, é a liberdade e democracia orwelliana, ou seja, quem pensa correto dentro das baias está correto, quem não pensa está incorreto. Mas isso é exatamente aquilo que o Chega acabou de fazer. Isso não foi aquilo que ele disse há bocado? Do discurso das minorias. É exatamente isso, são iguais. O PCP e o Chega são dois faces da mesma moeda. É exatamente igual. O discurso é o mesmo. É quem não concorda comigo está errado. Quem concorda comigo está certo. É só isto. Como assim? Ele vai acusar os... Quer dizer, vão, claro que vão. Da liberdade e da democracia da nossa Constituição. É coisa que o Chega é capaz de não lhe agradar. Não, mas para isso convinha criticar os regimes comunistas que nada fizeram para essa liberdade de expressão. A nossa Constituição é o produto do trabalho mais intenso que os comunistas fizeram com a liberdade. Isso é uma questão da produção, mano. Isso não é para nós. Estás a perceber? Não sei, mano. Não sei se há necessidade. Mas alterar o quê? Estás a perceber? Repara, alterar o quê? Se fosse uma série já reconstruída, alterar, pá, assim, a Pequena Sereia, não sei. Bro, agora, jogos novos, cenas novas, não sei, mano. Alterar o quê? Percebes? São eles que decidem, a produção faz e decide-se quem é que vai ser. Se é uma leading character feminina, se é masculina, o que isso interessa, mano, honestamente. A história é boa. Qual é que é o problema? Vocês fizessem essa autocrítica, não é assim que se diz em marxismo-leninismo? Olha lá, se quer fugir para o estrangeiro, dê-nos lá notícias da Holanda. Dê-nos lá notícias da Holanda, onde os liberais e os conservadores juntaram à extrema-direita agora para formar governo há 2 dias. Muito bem, e agora pergunto qual é a posição da IEL relativamente a essa aliança. Mas quer falar disso mesmo? Vamos avançar para outro tema. Avançamos para outro tema, se quiserem depois aproveitar mais na frente, se houver oportunidade. Deixem-me lançar um tema. Um tema que já tem sido recorrente. Vamos tentar abordá-lo de uma perspectiva diferente, que é a questão da defesa, porque vai ser central nos próximos 5 anos, sobretudo porque temos uma guerra na Europa. Foi inclusive proposta a criação de um comissário para a defesa. António Tanger Correia, em debates e entrevistas recentes, o senhor defendeu uma solução diplomática, não militar, para a resolução da guerra na Ucrânia, mas ao mesmo tempo lançou a ideia de que Portugal deve reativar as suas indústrias de defesa, criando riqueza para o país, quando falou, por exemplo, de braço de prata e as PPPs para a defesa, que também já falou neste debate. Porra, o braço de prata é o irmão do meu personagem de guerra. Como é que resolve, de alguma forma, este aparente ou mesmo contrassenso de ser contra uma guerra em curso, mas querer retirar partido económico dela? Não propriamente esta guerra. Desta guerra ou de outra guerra? Ora bem, uma indústria de defesa deve ser uma indústria virada para vários níveis. Aliás, já foi aqui falado, aliás, pelo Presidente do PAN, que é a parte inteligente da defesa. Nós temos uma empresa, por exemplo, que é a TechEver, que é uma empresa a nível mundial pioneira em determinado tipo de indústrias, drones e não sei o quê. Drones. Ora bem, drones e não sei o quê. Muito específico, António. Muito obrigado pela explicação sobre aquilo que são as práticas da empresa. Percebemos neste momento que são drones e não sei o quê. Parece um anúncio da Vorten.
uma indústria que não é necessariamente uma indústria que produz equipamentos ofensivos. Nós tínhamos antigamente caminhões como a Berlia Tramagal, como outros tipos de produtos que não eram precisamente produtos ofensivos e era realmente muito importante. Uma coisa é a produção e mesmo com produtos ofensivos nós podemos ter uma capacidade dissuasora que devemos ter. Portugal é um país que as pessoas geoestrategicamente, aí entrando para onde o Coutinho de Figueiredo estava a entrar há bocado, é um país geoestrategicamente fraco. É um país vulnerável. E, portanto, é um país que sempre teve uma capacidade de defesa relativa, mas teve. E é essa capacidade de defesa que nós temos que voltar a ter. Agora, quanto à guerra na Ucrânia, nós não vamos vender, obviamente, as armas que a Ucrânia precisa nos próximos 3, 4, 5, 6 anos. Acredito que seja. Já viu alguma guerra acabar mano militar e ter depois uma sequência positiva? Aliás, vemos uma muito perto de nós, que foi a Primeira Guerra Mundial, em que acabou de uma forma desequilibrada, digamos assim, nos tratados de paz e que levou à Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial já foi negociada de outra maneira e repare que o espaço de paz que a Europa nunca conheceu durante este tempo todo, desde 1945, devido à criação da União Europeia, que foi fundada por alemães e franceses. Sim, mas deixe-me recentrar o debate, porque estamos aqui a falar de uma aposta do país e da economia do país numa indústria militar. João de Sousa, desculpe, para perceber qual era a proposta do Chega para reativar a indústria da guerra da Ucrânia. Não, mas eu não cheguei à guerra da Ucrânia, já lá vamos para já. Deixe-me falar, porque ainda há pouco o João também falava da questão da destruição da produção nacional, do setor produtivo. É isso que eu queria que ele dissesse. O nacional, o João Oliveira. Eu também não percebi, ele falou sobre isso no primeiro debate e eu não percebi qual é que era a perspectiva dele. Acha que de alguma forma esta reativação da indústria de defesa nacional poderia criar aqui um nicho de mercado sei lá, para não a faço a economia mínima do país? ideia. Não nos parece que seja este o caminho que deva seguir o mundo. Aliás, pelo contrário, nós achamos que o mundo já gasta dinheiro a mais em armas e que era preciso era gastar mais dinheiro em paz. E que o caminho devia ser outro. Olha, vou até ler-lhe, talvez seja útil, não sei se me prejudica recorrer aos papéis ou não, mas eu acho que talvez ajude. É preciso chegar o mais cedo possível ao fim da corrida aos armamentos nucleares e a tomar medidas eficazes visando o desarmamento nuclear. É preciso medidas de cooperação de todos os Estados na consecução deste objetivo. É preciso promover a diminuição da tensão internacional e o fortalecimento da confiança entre os Estados. Estes são objetivos que devem ser prosseguidos. Malta, é assim, eu proponho aqui uma solução, que é, eu proponho que todos os países no mundo coloquem um fundo de 2% do PIB na criação de um super soro para criar um super soldado, uma super entidade. Ok? E eu voluntario-me para beber esse soro e ser eu a mediar a paz no mundo. Se houver algum país que saia da linha, eu destruo aquilo tudo. E pronto, e assim garantimos que temos a paz no mundo. Não, Capitão Mundo, Capitão Planeta Terra. Estás a ver? Sou eu. E estes são verdadeiramente os objetivos tudo. prioritários que devíamos estar a prosseguir. A corrida ao armamento não se faz nunca com um corredor só. Quando alguém corre ao armamento, corre toda a gente à volta. Correr ao armamento, garantir o desvio de recursos para a indústria da defesa. Como, pelos vistos, junta o Chega, a Iniciativa Liberal, até o PAN, defende a indústria da defesa, o investimento na indústria da defesa na União Europeia. É exatamente o oposto disto. É acentuar os perigos da guerra. E nós temos os perigos da guerra espalhados em todo lado. Na Ucrânia, na Palestina, no Iémen. E é preciso pôr fim à guerra. Está contra a construção de 6 navios para a Marinha Portuguesa, por exemplo, em Viana do Castelo? Aquilo que nós entendemos é que as nossas Forças Armadas devem ter as capacidades para cumprir a missão que a Constituição lhe atribui, que é a garantia da independência e da soberania nacional. Não é para participar em guerras de agressão, nem para irem morrer em nome da NATO. Já agora deixe-me puxar este aspecto, que este aspecto é um aspecto importante. Porque nós, a semana passada, tivemos declarações de um chefe militar que apontou à nossa juventude o futuro de ir morrer, sabe-se lá onde, em nome das guerras da NATO. Nós recusamos inteiramente esse caminho. Aliás, digo até de forma mais evidente. Os votos e os deputados da CDU servirão para combater esse caminho de militarização da União Europeia, de corrida aos armamentos, de desvio de recursos para o investimento na defesa. Se fosse ucraniano, servirão para garantir a paz. De desvio de recursos para o investimento na defesa. Se fosse ucraniano, como é que combatias um invasor para garantir a paz e a defesa da paz,
na Ucrânia, na Palestina e onde quer que haja. Se fosse ucraniano, o que é que esse é verdadeiramente. Mas o problema é que. Ias para a rua com uma bandeira. Fora. Se os ucranianos estão a ser utilizados como carne para canhão, é evidente. O que é que se faz para acabar com isso? Provocaram a agressão. Enquanto houver Putins e pessoas que os defendam, alguém tem que se fazer frente e tem que estar armado. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Até onde é que se leva a morte do povo ucraniano? Já teremos a oportunidade de desenvolver esse tema. Essa é uma visão lírica e irresponsável. Isto não é uma. A história está cheia de apaziguamentos que correram muito mal. Isto não é posição lírica. Isto é um tratado internacional que vincula todos os países com capacidade militar. Aqui a única solução era haver um super soldado com capacidade nuclear, à exceção de 4. Esta é uma base para desenvolver. Nós precisamos de criar o Godzilla. É aquilo que nós precisamos fazer. E sempre que houver alguma coisa, o Godzilla ia lá e arrebentava com aquela merda toda. Muito bem. Tira fotocópias disso e vai entregar na Ucrânia a ver se eles defendem. É pá, o Coutrinho é lixado. O Coutrinho é muito lixado, mano. Esqueçam. Tira fotocópias disso e vai entregar na Ucrânia a ver se eles defendem. Uma base para desenvolver muito bem. Tira fotocópias disso e vai entregar na Ucrânia a ver se eles defendem. Para desenvolver uma política de solução pacífica. Indústria de defesa ainda, já iremos falar um pouco mais da Ucrânia. Eu acho que estes dois começam à porrada daqui a nada. Não a favor de um desenvolvimento da indústria de defesa em Portugal, como para potenciar o nosso PIB, obviamente. Aqui ficou claro que quem é que é o adulto responsável na sala, e a perspectiva que o PAN se apresenta, que sendo por uma ideologia de não violência tem noção do que se passa no mundo e na Europa, e quem ficou preso no século passado, algo que já não é praticável nos dias de hoje. E o papel dos ecologistas em relação à guerra é pôr cravos nas espingardas, não é defender a indústria do armamento. O papel dos ecologistas, ainda bem que nós temos ecologistas de corpo inteiro na CDU, que defendem que a política dos ecologistas em relação à guerra é pôr cravos nas espingardas para acabar com a guerra. Lembras muito bem, foram precisos espingardas para... Foi por isso que o Partido Comunista, sendo tão ecologista... Isso é que é Agora vamos ouvir o Pedro. É por isso que o Partido Comunista, sendo tão ecologista, votou contra a ratificação do Acordo de Paris, que é um dos pilares fundamentais de transição climática. As negociatas... Não. Pá, esta malta... O que se tem visto é realmente a posição do Partido Comunista, que só é ambientalista... O João daqui a bocado desata a estalada a toda a gente, ali dentro. Os ecologistas de corpo inteiro, os ecologistas de corpo inteiro que temos na CDU também não defendem o negócio ou o ambiente. Defendem o verdadeiro combate. Claro, e por isso é o que eu estou a dizer, a gente precisava dos eternos. E o que eu estou a propor aqui é eu ser um eterno. Estão a ver? Tipo, andar aí a vigiar. Por isso é que eu estava aqui a apresentar, à pergunta da Clara. Aqui nesta questão de é necessário e não pode haver dúvidas que, defendendo mesmo um partido como o PAN, que tem o princípio da não violência, temos que ser pragmáticos e objetivos. Nós temos uma guerra na Europa. E as pessoas dizem uma guerra às portas da Europa. Nós temos uma guerra na Europa. E nós temos que estar preparados para ela e tem que haver... O que o PAN defende, por exemplo, são as forças de intervenção rápida multinacionais, seja num terreno em 3 a 5 dias. Tem que haver este trabalho, deste investimento. Há realmente uma realidade completamente cruel. O gajo azul dos X-Men. Qual? Qual gajo azul dos X-Men? Sim. O coisa. Já sei. O gajo. Foda-se, o gajo. Como é que ele se chama? O Beast, sim. Como é que o gajo se chama, mano? Não me estou a lembrar. Do nome mesmo do personagem. Tem o nome... Sim, é esse que ele está a dizer. Tu estás a falar do besta, não podes estar a falar de outro gajo qualquer. O Coisa. Não, o Coisa é o gajo dos Fantastic Four. Não, pá, é o gajo azul, Tu estás a falar desse, não podes estar a falar do outro que se teletransporta. O Noturno. Não pode ser o Noturno. O que isso tinha a ver? Não estás a falar do Coisa. Mr. Manhattan. Como? Não é do Quarteto Fantástico, é dos X-Men. Ele está a falar do gajo. Do gajo de óculos. Dr. Manhattan. Quem é esse, caralho? Quem é este? Nem sei quem é isto. Isto não é o Silver Surfer. Quem é este gajo? Não sei quem é. Não sei quem é este gajo. Lamento. Terreno. E como dizia Coutinho de Figueiredo, como é que podemos dizer que não apoiamos a Ucrânia quando temos mulheres e crianças a fugir
acho que uma boa parte de nós, quando recebemos aos refugiados cá em Portugal, vimos essa realidade do que é que são a chegar crianças de 5 e 6 anos que chegam a Portugal sem falar a língua, completamente deslocalizadas, e estamos a dizer que não vamos proteger o país onde eles estão e que eles morram todos para lá. Isso não faz sentido. Nós temos que ter esta política de defesa numa ótica de integração. Nós somos contra o exército único europeu, assim como o serviço militar obrigatório, como defende o Chega, porque isso vai prejudicar os jovens. Isso, no fundo, é garantir que os jovens vão para o serviço militar obrigatório, perdem os empregos, como já aconteceu quando tínhamos essa experiência. Mas o que temos de falar é mais além, porque realmente temos este drama humano. Mas até como disse o próprio Presidente Zelensky já, eles têm um problema também ambiental de contaminação dos solos. Eles têm um problema, por exemplo, que precisam de reconstruir as suas infraestruturas de saneamento básico, e por isso é que o PAN tem dito, até para não existirem aproveitamentos na indústria da guerra, é a par, sem ignorar todo este sofrimento e esta realidade, este flagelo que existe na guerra, temos que criar esta contribuição extraordinária sobre os lucros excessivos da indústria da defesa, que permita dar um apoio humanitário e um apoio ambiental nesta ótica. Isso tem sido até mesmo o próprio Presidente Zelensky tem dito que é quem está lá no terreno, que é necessário também olharmos para Pedro, esta necessidade de aumentar esse esforço de defesa vai fragilizar a Europa social? Não, isso não se pode pôr em causa. Ou seja, nós quando estamos a aumentar a defesa, eu acho que essa criação do exército único europeu nós neste momento ia temos dar apenas merdonga, 35% e aumentar as dos contratos tensões a serem feitos em conjunto pela União Europeia, com os países a fazerem em cooperação, e isto tem que ser aumentada, esta percentagem, que isso vai inclusive permitir poupar, articular a Europa, e voltamos ao início da conversa, quando falámos no mercado único, temos que trabalhar numa integração europeia que permita também termos uma defesa deste nosso projeto de paz na União Europeia. Portanto, acha que não, se o dinheiro vai para um lado, não deixa de ir para o outro? Voltamos ao mesmo. Nós temos prioridades mal geridas, temos bordas fiscais aos combustíveis fósseis, temos a política agrícola comum que tem as prioridades totalmente desviadas, temos investimentos e fundos que não estão a ser bem aplicados, por exemplo, às touradas. Só do que vem para Portugal, da PAC, vem 16 milhões de apoio às touradas. Não faz sentido, e o que temos que olhar é para estes fundos que estão a ser mal localizados, e já o exemplo dos combustíveis fósseis, os apoios às touradas que vêm da Europa, que tem de ser algo que temos que terminar. E isso permite-nos apostar e investir realmente onde isso é necessário. E é isso que nós temos que olhar, sem poder descurar a defesa dos europeus, porque não faz sentido. Quem invade a Ucrânia, a seguir vai à Geórgia e a seguir está a entrar pela Europa. E o que estamos a falar é um Estado autocrático e putinista que está a violar qualquer tipo de liberdade. E isso não pode ser admissível numa Europa do século XXI. Estava a querer comentar. Deixe-me corrigir aqui uma falsidade, porque o Presidente estou contra. O PPE esteve-se em relação à proposta que foi apresentada em relação ao Tratado de Paris, em relação ao Acordo de Paris. Está feito esse esclarecimento. João Coutinho Figueiredo, havendo esta disponibilidade política para aceitar esse esforço, como é que explica aos cidadãos europeus, aos contribuintes, de que o dinheiro não chega para tudo e que há que dar opções, eventualmente? Antes disso, vou dizer uma daquelas frases que queria que ficasse como o meu resumo da discussão. Enquanto houver, no espaço europeu, até diria no espaço mundial, tiranos e tiranetes, imperialistas, agressivos, sanguinários, disponíveis a sacrificar o seu povo e o dos outros para missões pessoais, o mundo democrático e livre tem a obrigação de se defender. Lamento. Enquanto houver essas pessoas, tem a obrigação de se defender, sob pena de entregar. Não sei se é isso que o PCP quer, não sei se a sua amizade de Putin vai tão longe, não sei se os amigos do Chega e a amizade dos amigos do Chega vai tão longe. Desculpem. Isto é irresponsável dizer que estamos numa altura em que é possível. Porque, como dizem muito bem o Pedro Fidalgo Marques, corre-se o risco de hoje é a Ucrânia, amanhã é a Transnistria, depois são os países bálticos, não sabemos onde é que isto para, porque tiranos e tiranetes daqueles não se controlam. Portanto, corremos aos armamentos e lançamos o mundo numa catástrofe. Relativamente à pergunta que essa é a posição da Iniciativa Liberal. Sousa me coloca, mais uma vez um momento de decisões difíceis, mas que eu encaro com até algum otimismo, porque eu acho que faz falta. A essência da política é a luta e defesa de valores. E se os europeus, que nos deram uma enorme lição de amor e apreço à liberdade, quando espontaneamente saíram à rua em defesa da Ucrânia há 2 anos e meio atrás, sem ninguém os organizar, deu-me esperança de que esse valor da liberdade está suficientemente vivo para ser defendido pelas pessoas assim. E agora temos que, para além disso, tomar escolhas difíceis. E vamos discutir a essência da política. É, se precisamos de fazer isso porque precisamos, porque o nosso estilo de vida e os nossos valores estão em risco, se vamos ter que tomar essas escolhas, que as pessoas as interiorizem. E acha que elas aceitarão? Porque é um exemplo daquilo que não pode continuar a acontecer nas democracias, que é os governantes governarem pura e exclusivamente para o ciclo eleitoral seguinte, só tomando
decisões e só assumindo políticas agradáveis. Sim, mas há problemas do dia-a-dia, há recursos que são Em relação a finitos, isso- as em pessoas relação a querem isso, respostas também ao pedir- nível da proximidade, na saúde, nos salários, Correto. noutras Posso responder em relação a Portugal, porque Sim. que é uma realidade que conheço melhor, e no espaço europeu posso dizer, de maneira geral, se não tivermos crescimento económico, foi como sabes esta conversa, sim, essas escolhas vão ser difíceis e pode resultar até em perdas desse tipo de políticas que estava a designar. Em Portugal, eu só digo isto, nós gastamos 123 mil milhões de euros de despesa pública por ano. Por ano. E daquilo que se tem visto das várias discussões, quer na procura do orçamento, quer fora, a maior parte deste dinheiro não é sujeita a qualquer verificação de avaliação de resultados. Qualquer. Eu, na última discussão orçamental, perguntei aos 19 ministros que passaram para a Assembleia da República em discussão de especialidade se os programas estavam a ser cumpridos e se estavam a atingir os objetivos. Raro foi aquilo que me soube dizer. Não me venham dizer que em 123 mil milhões de euros não é possível fazer enormes ganhos de poupança e enormes ganhos de eficiência. Deixa-me aproveitar aqui o debate sobre a Ucrânia para perguntar ao João Oliveira isto. Nos últimos tempos temos ouvido o presidente Zelensky a falar cada vez mais de que a Ucrânia pode, de facto, perder esta guerra. Se a Rússia vencer esta guerra, João Oliveira, vê nisso uma ameaça para a Europa? E sim, em que termos? Eu acredito tanto nos planos da Rússia para controlar a Europa como acreditei nas armas de destruição massiva do Iraque. Isso é o discurso que é feito para alimentar a guerra, para alimentar a continuada militarização e o confronto do ponto de vista internacional. Eu pergunto, E a ameaça da Rússia poder interferir neste ato eleitoral europeu também não onde é que isso nos vai fazer? Repara, a propaganda de guerra há de encontrar sempre as formas mais sofisticadas para que os povos sejam arrastados para a guerra. Olha, hoje estamos a comemorar 22 anos de independência de Timor-Leste. Um dos fatores decisivos para Timor-Leste ter sido independente foi a mobilização do povo português, que pressionou o governo português, inclusivamente, para que, do ponto de vista internacional, tomasse a posição que tomou. Se o povo português tomar a mesma decisão na luta pela paz, na exigência pela paz e no desarmamento geral, simultâneo e controlado. Olha, está aqui um documento interessante. Não considera que é uma ameaça. Sabe o que é isto? Isto é a ata final da Conferência de Helsinki, é o manuscrito do nosso então Presidente da República que subscreveu a ata final da Conferência de Helsinki. Este também foi buscar um manuscrito. Aqui está uma base para a paz na Ucrânia, na Palestina, onde quer que haja guerra. A solução que tem que ser encontrada... É aquela folha. Vai-se mandar uma carta para ele. Tem que ser uma solução de paz onde quer que haja guerra. Deixe-me passar aqui para o António Teixeira Correia, porque ele está com menos tempo. Diz que não há dúvidas sobre o posicionamento do Chega, que está desde a primeira hora ao lado da Ucrânia, se bem que no passado já teve posições num discurso mais pró-Rússia. O António, afinal, o que é que podem os seus eleitores esperar do seu posicionamento pró-Ucrânia se vai integrar um grupo pró-Rússia do qual o seu partido já faz parte? Bom, não é pró-Rússia. O Chega nunca foi pró-Rússia, nem vai integrar Não, estou a falar da identidade e democracia, que é claramente pró-Rússia. Sim. Não é identidade e democracia. Alguns partidos, efetivamente, têm alguma ligação com a maioria, os mais fortes dos partidos. Sim, são os mais fortes. Mais ou menos. Agora, o que é que os seus eleitores podem esperar do seu posicionamento, se for eleito? O nosso posicionamento, à partida, nós estabelecemos... À partida estabelecemos... Não, à partida... E à chegada? Estabelecemos, sim, à chegada, mas já lá vamos, cada coisa a seu tempo. E então estabelecemos, nós fizemos uma resolução na Assembleia da República, foi votada por nós e pela Iniciativa Liberal, tentando criminalizar Moscovo e Putin pela invasão da Ucrânia. Oh, mano, por amor de Deus. Sim, e então? António, o que é que vai acontecer? Vamos passar essa lei cá em Portugal para criminalizar o Putin. Ok, certo. E agora? E o que é que isso tem? E só estes dois partidos é que votaram a favor, como está lembrado com certeza, dessa resolução. Portanto, este é o posicionamento do Chega. Agora, também temos que ver outra coisa. Por exemplo, prendê-lo. Itália. Vai lá o Jorge Mendes e o Sérgio Calado com o Max e vão prender o Putin e trazê-lo para Portugal para ir ali aguardar julgamento em Caxias. Um país onde está um governo conservador, Meloni, Salvini, etc. É o país que neste momento mais apoio dá aos refugiados ucranianos. Coitadinho. E outra coisa que é muito importante as pessoas terem noção... Os salvadores dos ucranianos. Está nos conservadores e reformistas. Já lá vamos. Eu sei. Ainda vou saber dessas coisas. A pergunta é doida. Eu vou perdoando as coisas. Ora bem, o que vai acontecer nestas eleições do dia 9 vai, de alguma forma, reformular a Constituição do Parlamento Europeu em termos de famílias. É evidente que nós somos membros do ID. Eu vou-lhe já dizer muito porquê. Porque nós éramos muito pequenos, eu aliás ainda não estava no partido, e o ID
voluntarizou-se para nos incluir na família política e nós pronto. precisávamos de Foi uma por família pena. política. Não, mas é um facto. Abrir os braços e eles vieram. Nós estamos praticamente no final deste Não, mas debate. Eu quero Esta fazer malta, isto é de colocar rir. uma questão muito concreta, que é: o senhor garante aqui que não irá alinhar em nenhuma iniciativa política destes partidos pró-Rússia em iniciativas que visem diretamente a Ucrânia, que sejam contra a Ucrânia. Pode assumir isso aqui? Completamente. Assumo totalmente essa responsabilidade. O André Ventura assume totalmente essa responsabilidade, eu sei, e podem contar com o Chega para defender a Ucrânia de corpo Já não é inteiro. uma cooperação reforçada em que a Rússia tem que estar confortável. confortável. Não, isso é uma maneira Já não de- tenho não, possibilidade de isso é ir uma maneira- falar com o Pedro Fidalgo Marques sobre esta uma das questão. muitas hipóteses Muito obrigada Tem a que ser todos pela desconfortável. presença neste debate. Então podemos convidar o Chega a sair, que eles saem também, porque os convidámos. Foi o último aqui na SIC e na SIC Notícias. Seguem-se outros nas televisões e na rádio, rumo às eleições do próximo dia 9 de junho. Muito obrigada pela atenção. Muito boa noite. Pronto, sim senhor. Não tem de quê, Clara. Nós gostamos muito de si. Faz uma excelente lasanha de tortellinis.